Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Elas em Ação. Me chamo Alice Loures e hoje preparamos um programa especial. Aqueles que tocam, informam e despertam novos olhares para a vida. Então fica com a gente, porque o conteúdo de hoje está imperdível. Olá, muito boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre uma medida muito importante que foi recentemente aprovada e que pode representar mais proteção para muitas mulheres no Brasil. A criação de um cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a nossa conversa é sobre segurança, prevenção e proteção. Nos últimos dias, o Senado aprovou a criação de um cadastro nacional que reúne informações sobre pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher. E isto é um avanço muito importante na nossa legislação, porque muitas vezes a violência não começa de forma evidente. Ela começa de forma muito sutil, com controle, com manipulação, com isolamento. E isso acontece porque a violência costuma seguir um ciclo. E muitas mulheres não percebem que estão dentro deste ciclo. No começo, existe uma fase que parece até positiva. O parceiro é atencioso, é cuidadoso, mas começa a controlar roupas, amizades, redes sociais, e isso muitas vezes é confundido com cuidado. Depois vem o aumento da tensão. As discussões começam por coisas pequenas. A irritação cresce, a mulher começa a se sentir culpada, como se estivesse fazendo algo errado. E então vem a fase mais grave, a agressão, que ela pode ser física, mas também pode ser psicológica, moral, patrimonial. E muitas vezes, depois disso, vem o arrependimento, o pedido de desculpas dele, a promessa de mudança, nunca mais faço isso, o comportamento carinhoso. E é justamente isso que prende muitas mulheres nesse ciclo vicioso, porque elas acreditam que agora vai ser diferente, mas infelizmente com o tempo a tensão volta e o ciclo recomeça. E eu vejo isso na prática todos os dias. E é por isso que medidas como essa e esse cadastro são muito importantes, porque permitem que o histórico de condenações não fique restrito a um único local e que possa ser acessado por autoridades, ajudando na prevenção e no enfrentamento da violência. Isso significa que o Estado passa a ter mais ferramentas para identificar padrões e agir com mais rapidez e oferecendo também mais segurança. Mas aqui é importante fazer um ponto, deixar muito claro uma situação. Esse cadastro não é para exposição pública indiscriminada. Ele segue alguns critérios legais, respeitando inclusive o processo, e envolve apenas as pessoas já condenadas. Ou seja, não se trata de julgamento antecipado, se trata de responsabilização após uma decisão judicial. E isso é fundamental para garantir o equilíbrio entre a proteção e a segurança jurídica. E por que isso importa tanto? Porque a violência contra a mulher ainda é uma realidade muito presente. E muitas mulheres não denunciam por medo, por dependência emocional, por dependência financeira, ou até por não reconhecerem que estão vivendo uma situação de violência doméstica. Por isso, qualquer medida que amplie essa proteção e fortaleça a rede de segurança é muito relevante. Mas é importante dizer que nenhuma lei sozinha resolve o problema da violência. A lei é uma ferramenta, mas a mudança também passa pela informação, consciência e coragem. Se você está em uma situação de violência ou conhece alguém que esteja, saiba que você
não está sozinha. Existe rede de apoio, existe proteção legal, existem caminhos para agir e sair dessa situação com segurança. A informação é um dos primeiros passos para romper o ciclo da violência. Se este tema fez sentido para você, compartilha com outras mulheres. Essa informação pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu sou Cláudia Neves e esse foi mais um Café com Cláudia. Eu te espero na próxima semana para mais um cafezinho. Até lá! Olá, tudo bem? Eu sou o professor doutor Marcos Calil aqui da Urânia Planetária. Eu tenho alguns eventos bem legais para você observar aí no céu da sua cidade, a olho nu, céu esse com ou sem poluição luminosa, que você vai conferir a partir de agora, que se refere primeiramente ao planeta Vênus. Está lindíssimo no céu. Vamos combinar o seguinte, você vai olhar para onde o Sol vai se pôr, lá no horizonte oeste. Decora, viu o Sol se pondo, é muito bonito, o pôr do Sol inclusive. E aí você vai esperar mais ou menos uns 20 minutinhos. Eis então que um ponto prata surgirá no seu céu e ele é o planeta Vênus, não tem como confundir, é super bonito de ver. E essa observação de Vênus, ela permanecerá, tá? Mais ou menos aí durante uma horinha, tá? Uma horinha mais ou menos, 1h30, na verdade, a partir do momento que você começa a observar, mais ou menos 1h30 de observação desse ponto prata brilhante no céu, que é Vênus, inclusive confundido com uma estrela d'alva. Muito bonito de ver. Agora vamos voltar um pouquinho e vamos começar no início da observação. Vênus, a partir de então, começa a ganhar uma certa altura no céu, facilitando a sua observação. Agora, você tem que tomar um cuidado, tá? Toma um certo cuidado, porque qualquer prédio, árvore ou montanha pode ser que atrapalhe sua observação. De repente, essa árvore chatonilda aqui estivesse à frente do planeta, e aí eu não ia conseguir ver ele. Então, a gente tem que ficar, de repente, ó, tá vendo? Tá querendo ocultar Vênus aqui, ó, tá? Então, tem que tomar cuidado com prédio, árvore ou montanha. Outro planeta bem legal para você observar, logo após o ocaso do Sol, aí vamos colocar uma meia hora, vai? Pode ser meia hora após o ocaso do Sol, é o planeta Júpiter, nessa mesma região. Olha que lindo, você está vendo Vênus, você está vendo Júpiter, né? É muito bonito. Júpiter possui uma cor meio que marrom, que dá para ver a olho nu, que é lindíssimo de ver. A observação de Júpiter durante a noite vai se dar mais ou menos por 3 horas. Quer ver? 1, 2, 3. Aí ele vai se pôr. Então você tem mais ou menos até umas 9 horas da noite, mais ou menos, tá? Para observar Júpiter. Mas prefiro observar ele no início mesmo da noite. Ó, de quebra, 1 hora depois do ocaso do Sol, ainda nesse horizonte lindíssimo, você vai ver as chamadas 3 Marias. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, irmã de Lázaro, né? Tá aí, as 3 Marias super lindas, né? O nome delas é Almitaca, Almilã e Mitaca, né? Bem melhor 3 Marias. Então vale a pena aí, tá acabando essa temporada de observação das 3 Marias. Tem mais uma informaçãozinha aí, que no dia 9/5, né? 9/5, às 18h10, em 9/5 às 18h10, você vai ver a Lua na fase do quarto minguante. Aí começa a astronomia raiz pra galera mesmo que gosta de ficar acordado de madrugada, né? Então vamos colocar aqui, ó, dia 11, lá pelas 2h30, vamos por 2h30 da matina, deixa eu só conferir aqui, umas 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, tá? Você vai conseguir observar o que a gente chama de luz cinérea da Lua, tá? Luz cinérea da Lua, que é essa parte não iluminada diretamente pelo Sol, né? A gente gosta de ver essa parte da Lua aqui, né? Mas aqui é bem legal de ver, tá? Que é chamada luz cinérea da Lua. Mais ou menos 2h30, 3h30 da manhã. Aí dia 12 você começa umas 3h30, mais ou menos da manhã. Dia 13, sei lá, pelas 4h30 da manhã. E dia 14, quando é o limite observacional dela, mais ou menos umas 5h30 da manhã, você começa a sua observação. Pode ser até um pouquinho antes, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu sou o professor Dr. Marcos Calil, estou na Urânia Planetária todas as terças-feiras, 19h30 no canal do YouTube, mostrando as maravilhas do céu com um telescópio ao vivo para você poder observar. Siga a gente também no Instagram e nas outras redes sociais. Bons céus para todos nós e até a próxima. Valeu!
e amigo de jornada, vovó das finanças no pedaço, no Elas em Ação, na Com Brasil TV. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar a sua vida a partir de hoje. Por que tem pessoas que faz pouco dinheiro e constrói patrimônio? E tem pessoas que faz muito e vive no aperto. Será que o problema está no dinheiro ou na forma como você se relaciona com ele? Porque riqueza não começa na conta bancária. Começa na decisão. E hoje eu vou te mostrar princípios milenares que já transformaram a vida de milhares de pessoas e que podem transformar a sua vida também, se você decidir aplicar. Mas já te aviso, isso não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com posicionamento. E quem se posiciona, prospera. Para você que ainda não me conhece, eu sou Adélia Glicério, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora, palestrante, investidora há mais de 25 anos e criadora da série Vovó das Finanças. A minha missão é simples: te ensinar a sair da confusão financeira e construir uma vida com mais liberdade e consciência e prosperidade também. Porque conhecimento é importante, mas conhecimento aplicado transforma destinos. Porque quem decide, começa. E quem começa, muda de vida. Hoje vamos falar de 3 princípios para construir riqueza, baseada no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Princípio 1. Pague-se primeiro. Guardar no mínimo 10% de tudo que você faz mensalmente muda a sua vida. A maioria das pessoas pagam contas e depois vê se sobra. E quem prospera faz o contrário, se paga primeiro. Se você faz R$3.000 e reserva pelo menos R$300, tornando esse valor intocável. Quem não aprende a guardar pouco, nunca aprende a guardar muito. Guardar dinheiro é um ato de respeito com o seu futuro, seu eu do amanhã. Aqui você deixa de sobreviver e começa a construir. Princípio 2. Controle seus gastos. Não é sobre fazer mais, é sobre gastar melhor. Dinheiro sem direção desaparece. Pequenos gastos invisíveis estão roubando sua prosperidade. Quando você dá destino ao dinheiro, ele começa a obedecer. Organização não limita, ela liberta. Princípio 3. Faça o dinheiro trabalhar. Fazer o dinheiro trabalhar para você é o que você precisa aprender. Dinheiro parado perde valor. Você precisa investir e pode começar com pouco. O segredo não é o valor, é a constância. O tempo é o maior aliado de quem investe. Riqueza não é sorte, é repetição de boas decisões. Amiga e amigo de jornada, esses são apenas os 3 primeiros princípios. Ainda existem mais 4 princípios poderosos que vão te mostrar como proteger, multiplicar e sustentar sua riqueza ao longo da vida. E eu explico tudo isso de forma simples e prática lá no meu canal do YouTube, Instituto Adélia Glicério, na série Vovó das Finanças. Guarda isso no seu coração. Não é quanto você faz que define sua vida financeira, é quanto você decide fazer com o que faz. Riqueza não é destino, é um caminho de consciência. E tudo começa com uma escolha: continuar como está ou assumir o controle da sua vida financeira. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza, você já começou. Fico por aqui e até a próxima semana. A luz venceu!
Hoje, quando a gente fala de ansiedade, normalmente as pessoas sempre pensam em algo ruim. Pensam em medo, em preocupação, em sofrimento. Só que na minha prática clínica, atendendo pacientes ao longo de quase 3 décadas, eu comecei a perceber um fenômeno muito curioso. Que existe um tipo de ansiedade que aparece não quando algo ruim está acontecendo, mas exatamente quando a pessoa está prestes a conquistar algo muito importante na vida. Eu tenho chamado isso de ansiedade pré-conquista. Essa ansiedade pré-conquista é aquela ansiedade que aparece quando a pessoa está muito próxima de uma mudança positiva na vida. Ela pode ser uma promoção no trabalho, pode ser terminar um curso importante, começar um relacionamento, mudar de cidade, iniciar um projeto novo, ou até quando um sonho antigo está prestes a se realizar. Só que, curiosamente, em vez de sentir apenas alegria ou até tranquilidade, muitas pessoas começam a sentir um aumento grande de ansiedade. A mente ela começa a produzir pensamentos do tipo: será que eu vou dar conta? E se eu fracassar? E se eu não for capaz de sustentar isso ou aquilo que eu vou conquistar ou que eu já conquistei? Na verdade, quanto mais perto da conquista, mais vai parecer medos, dúvidas. E do ponto de vista psicológico, isso faz muito sentido. Porque toda conquista importante, ela vai trazer uma mudança de posição na vida. A pessoa passa a ter mais responsabilidade, mais visibilidade, às vezes mais cobrança também. E o nosso cérebro, que foi programado para garantir sobrevivência, tende a reagir como alerta diante de qualquer mudança significativa. Então, muitas das vezes, acontece algo curioso. A pessoa, ela vai chegar muito perto de realizar algo importante e vai começar a ter esses pensamentos que, se de uma forma não entender, ela pode se auto-sabotar. Ela vai começar a procrastinar, vai trazer dúvidas sobre si mesmo, trazendo alguns obstáculos no caminho. Mas esses obstáculos não é porque ela não queira a conquista, é porque, na verdade, o cérebro está tentando proteger de um território novo, que ainda não é familiar. Enquanto a gente entende esse processo da ansiedade pré-conquista, muita coisa muda, porque a pessoa percebe que aquela ansiedade ela não significa incapacidade. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que ela está diante de algo muito importante na sua trajetória. E na logoterapia, inclusive, a ansiedade ela não é vista apenas como um problema. Ela também pode ser um sinal de movimento da vida. Algo que vai indicar o sentido. Um sinal de que algo significativo está acontecendo. O problema, a gente sabe, né, não é sentir ansiedade. O problema é quando a gente não entende o que ela está tentando sinalizar ou quando ela fica muito exacerbada que nos trava. E é justamente sobre isso que eu falo no meu livro. Esse livro aqui, que é Ansiedade no Nosso Tempo, do mecanismo de sobrevivência ao adoecimento silencioso. Nele, eu falo justamente sobre isso. A proposta dele é ajudar as pessoas a entenderem melhor a ansiedade. Porque a ansiedade, originalmente, ela é um mecanismo natural de sobrevivência. Ela existe para nos proteger, para nos preparar, para lidar com desafios da vida. Mas, no mundo em que a gente vive hoje, que é um mundo acelerado, um mundo cheio de cobranças, comparações, pressões, esse mecanismo, muitas vezes, ele acaba ficando hiperativado. E é aquilo que deveria nos proteger, justamente é o que começa a nos adoecer. No livro, eu explico justamente esse caminho. Quando a ansiedade ela é saudável, quando ela se torna patológica.
e como a gente pode aprender a lidar com ela de uma forma mais consciente. Eu também falo sobre os fenômenos clínicos que aparecem com muita frequência hoje, como essa ansiedade pré-conquista, né, que é algo que eu percebi, que eu nomeei, que eu criei, que surge quando a gente está prestes a dar um passo muito importante na vida. Porque muitas das vezes o que parece medo de fracassar é, na verdade, medo de sustentar a própria conquista. E quando a pessoa entende isso, ela consegue atravessar esse momento que é tão valoroso para ela com mais clareza, com mais segurança, porque no fundo, nem sempre a ansiedade nem sempre está dizendo que algo vai dar errado, né? Às vezes a ansiedade ela está apenas avisando que algo importante está prestes a acontecer na vida da pessoa. E é justamente essa relação que nós temos hoje com a ansiedade que eu falo nesse livro. Ansiedade no nosso tempo. Esse livro. Porque entender a ansiedade pode ser o primeiro passo para você não desistir exatamente quando a gente está mais perto de realizar aquilo que a gente está buscando. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Hoje nós vamos continuar aquele bate-papo da semana passada em relação ao Maio Laranja, um mês aí de combate à exploração e ao abuso sexual infantil. Nós vimos lá no programa passado em relação à figura do abusador, que nem sempre é masculino. Também mulheres podem abusar de nossas crianças e nossos adolescentes. Nós vimos também a figura da vítima, que nem sempre é a figura feminina. Meninos, homens também podem ser abusados aí. Nós vimos que o risco maior das nossas crianças com deficiência tem aí, estima-se 3 vezes mais de risco. E vimos também a questão de prevenção, além da superação, o apoio familiar. Nós vimos aí formas de prevenir, meios de prevenir nossas crianças, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre os tipos de violência. A Lei 13.403 de 2017, ela dispõe 5 tipos de violência. São elas: violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial. Nós vamos nos ater aqui hoje ao tipo sexual. Lembrando que a violência psicológica, ela pode existir também na forma do bullying, né, do cyberbullying também, por meio eletrônico. Em relação à violência, ao abuso sexual, dispõe a lei. Abuso sexual é aquele que é entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico para estimulação sexual do agente ou do terceiro. O que significa isso? Que nem sempre o abuso sexual vai ter aí penetração, vai ter conjunção carnal. Pode ter outros atos libidinosos que não seja a conjunção carnal. Eu já tive processo, por exemplo, em que houve abuso sexual contra criança e adolescente sem toque. E quando a lei fala por meio eletrônico, é justamente isso. É colocar a criança, expor aquela criança ou adolescente à pornografia infantil. Eu tive um caso em que a madrasta colocava todos os dias, quando o pai das crianças saíam, ela colocava as crianças para assistir cenas ali inapropriadas, cenas de sexo explícito, e depois conversava com aquelas crianças o que elas achavam daquilo ali. Isso é um tipo de abuso. E também, não só sexual, mas psicológico também. E também tive outro caso, né, que foi bem repercutido também, em relação ao meio eletrônico. Então, aquela criança eram expostas também a celulares e cenas também de sexo explícito com os pais. Os pais, eles todas as vezes que tinham relação na frente daquela criança e expunham aquelas crianças às cenas através de meios eletrônicos, como, por exemplo, o celular. Então, isso também é um tipo de abuso sem ter toque. Então, não necessariamente todo o abuso sexual vai vir com toque. E muitos também têm o toque sem penetração. Então, aliciamento aí, né? Às vezes o toque
principalmente nas meninas, nos seios, no bumbum, na genitália, sem necessariamente haver penetração. E eu quero lembrar aqui para vocês também sobre a violência na escola, porque essa violência psicológica e o abuso sexual também pode estar dentro da escola. E nós temos a Lei 14.811 de 2024, que institui medidas de proteção contra a violência nesses estabelecimentos, que é a Política Nacional de Proteção ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes dentro das nossas escolas. E lembrando também o Decreto 12.006 de 2024, que institui o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, que é o SINAV. Então, nós estamos passando aí por um momento de transição, mas com foco nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Aproveite esse Maio Laranja para entrar nessa campanha e proteger nossas crianças. Acolha e denuncie. Então, qualquer ato de abuso, qualquer comportamento inapropriado ou diferente das nossas crianças, procure as autoridades competentes e denuncie. Denunciar salva vidas. Eu agradeço a sua audiência até aqui e espero vocês na semana que vem. Até lá. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que chegamos ao fim de mais um Elas em Ação. Me chamo Alice Loures, te espero no próximo Elas em Ação, aqui na Com Brasil TV. Até lá. Tchau, tchau.